Se liga aí, meu jovem, hoje eu vou te mostrar quais são, na minha opinião, 5 pequenos procedimentos que todo interno, todo estudante de medicina deve dominar ao longo da sua jornada para que chegue com segurança aí para dar os seus primeiros plantões. Aqui é o Igor do PS Zerado e já deixa aqui o seu like, eu sei que você vai gostar desse vídeo, ativa as notificações aqui no sininho e se inscreve no canal do PS Zerado, beleza? No final você vai me deixar o seu nobre comentário aqui para eu saber se você gostou ou se você não gostou deste vídeo, beleza? O quinto, mas não menos importante procedimento é o seguinte: acesso venoso periférico. Pô, mas acesso venoso periférico tem que fazer enfermagem, não tem nada a ver, eu não preciso saber fazer isso. O grande problema é que você já quer saindo fazer um acesso venoso central aí quando você nem está no internato, antes de saber fazer um acesso periférico. Acesso periférico é um procedimento extremamente importante que vai te salvar em algumas situações onde você não consegue, por exemplo, fazer um acesso venoso central. Você não vai fazer um acesso venoso central em todo paciente que chegar precisando de uma medicação endovenosa. Imagina chegar um paciente com cefaleia no pronto-socorro e você, vou pegar um acesso venoso central aqui para treinar, para fazer dipirona endovenosa para esse paciente. Você não pode fazer isso. Então já vou dar a dica aqui para você. Toda vez que você estiver no hospital, que você estiver no pronto-socorro ali, acompanhando ou no seu plantão do internato, cola na técnica de enfermagem, porque é um procedimento que você vai ver o tempo todo, todos os dias, em todos os seus plantões. É muito comum, eu diria que aí, vamos dizer, metade dos seus pacientes ou mais ali a nível de pronto-socorro vão precisar de um acesso venoso para fazer uma medicação, uma analgesia, um anti-inflamatório, um antiemético. Então esse procedimento ele se repete muitas vezes. Eu não seria ousado em te dizer que se você ficar ali um plantão 12 horas e ficar acompanhando uma técnica de enfermagem, você vai pegar uma mão já relativamente boa nos seus primeiros plantões. E se você fizer isso por mais alguns plantões, você vai adquirir uma certa segurança em um período muito curto de tempo, beleza? Então, acesso venoso periférico antes de você fazer um acesso venoso central. Se liga na dica. Quarto procedimento extremamente importante, que talvez você não dê tanto valor assim, é a boa e velha cantoplastia ou exérese de unha. É extremamente comum ali a nível de pronto-socorro, nos hospitais no interior, nas UPAs ou para as fichas do paciente cirúrgico ali, chegar um paciente com uma unha encravada no pronto-socorro. Se você já viu um paciente com uma unha encravada ou se você já teve uma unha encravada, comenta aqui para mim embaixo. Porque é o seguinte, o paciente chega com unha encravada, você vai ver, não sei tirar unha, eu vou prescrever só um antibiótico para o paciente. Esse paciente ele não vai melhorar, não vai resolver o problema dele até você tirar aquela unha encravada. Né? Você pode tirar só o canto da unha, se for só um rabo estiver encravado, ou em algumas situações onde se você é aluno do CF, se você é membro do CF, se você participa do treinamento PS Zerado, você sabe, a gente mostra situações ali onde você tem que tirar a unha do paciente como um todo, porque tem um processo inflamatório, infeccioso ali, acometendo toda a unha. Então eu não quero que você se forme, eu não quero que você passe todo o seu internato sem dominar este procedimento. Se você vê um dia um passo a passo, talvez você já tenha visto aqui no canal, a gente tirando a unha de um paciente, se você vê esse procedimento e logo na sequência for executar esse procedimento num plantão acompanhado, claro, supervisionado por um residente, por um preceptor, você vai conseguir desenvolver essa habilidade ali se você já tiver tido uma base. Beleza? Então é importante, você vai respeitar o passo a passo do procedimento, você vai conseguir realizar esse procedimento, tenho certeza disso, beleza? Terceiro pequeno procedimento que você não pode deixar de saber ao longo da sua faculdade de medicina. Não dá para você se formar sem ter drenado um abscesso. Não tem como, porque esse paciente ele vai chegar para você o tempo todo no pronto-socorro. Se você estiver de plantão numa UPA, às vezes até numa UBS chega um paciente desse para você. Se você estiver de plantão num hospital de alta complexidade que recebe todo tipo de paciente, você vai ter que drenar um abscesso. Agora, detalhe importante, mais importante ou tão importante quanto saber drenar um abscesso, passo a passo do procedimento, a técnica, o material que você vai utilizar, é também você saber avaliar este abscesso. 2 detalhes que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: se você está frente a um abscesso, a primeira preocupação que você deve ter é: este paciente ele apresenta manifestações sistêmicas. Como assim? O que você quer dizer com isso? Você tem que ficar muito ligado porque um abscesso é um processo infeccioso, inflamatório, que pode sim trazer repercussões sistêmicas e complicações graves para um paciente. Um paciente com abscesso por um período prolongado, ou um paciente que já tem uma imunidade deprimida, um paciente diabético, um paciente com um abscesso mais extenso,
um paciente que já tem uma doença de base, que deixa esse paciente mais debilitado, esse paciente pode, inclusive, rapidamente evoluir com uma sepse de foco cutâneo. Por isso que eu quero que a partir de hoje, toda vez que você atender um paciente com abscesso no pronto-socorro, você tenha o cuidado, você tenha o carinho de checar sinais vitais desse paciente. Imagine que esse paciente está taquicárdico, esse paciente está febril ou fez febre na noite anterior. Imagina que esse paciente está taquipneico já. Beleza? O paciente já está demonstrando para você, antes de você calcular o quick SOFA dele, já está demonstrando para você sinais de potencial gravidade. Então esse paciente não é simplesmente você drenar esse abscesso e mandar ele embora para casa. Em muitas situações você vai precisar internar esse paciente, iniciar antibiótico terapia. Se ele tiver séptico, você vai fazer todo o protocolo. Claro que aqui não cabe a gente entrar nesse mérito, se você é aluno de treinamento você sabe disso. Você vai iniciar todo um protocolo da famosa boa e velha Golden Hour da sepse, beleza? E vai tratar esse paciente de uma outra forma, tá? Segundo detalhe que você vai prestar atenção, se esse paciente que está com abscesso ali, às vezes um abscesso pequeno, se ele realmente tem indicação de drenagem. Porque drenar um abscesso não é simplesmente você enfiar uma lâmina número 11 de bisturi ali e resolver o problema. Você tem que avaliar se esse paciente, especialmente se há ponto de flutuação neste abscesso. Muitas vezes você tem aquela hiperemia, você tem aquele abaulamento ali, mas aquele abscesso não tem um ponto de flutuação. Ou seja, o que é ponto de flutuação, Igor? Você vai tocar, você vai palpar, por isso que eu te falo, você tem que colocar a mão no doente, você vai palpar ali aquela região inflamada, aquela lesão cutânea, e vai perceber se existe, se você afunda o dedo, você está molinho, bota para mim, editor, hashtag molinho, vê se está molinho ali, porque se tiver mole, se estiver afundando, é porque você realmente tem uma coleção ali dentro e tem indicação de drenar. Agora, se estiver endurada aquela região, se você não conseguir deprimir aquela região, possivelmente você está frente a uma lesão sem flutuação, ou seja, não tem indicação. Às vezes você vai utilizar só uma analgesia, às vezes lançar a mão de uma antibiótico terapia, orientar o paciente com os cuidados ali, orientar o paciente a retornar, né, para reavaliação em 24, 48, 72 horas, se ele não apresentar nenhuma melhora. Extremamente importante você ficar ligado nesses dois detalhes, além de aprender a drenar este abscesso, beleza? Top 2 procedimento que você não pode deixar de saber e você deve aprender ao longo do seu internato, ao longo da sua faculdade. Não dá para você se formar, graduar em medicina sem dominar uma sutura. Ah, Igor, mas como assim? Que tipo de sutura? É muito complicado, eu não quero ser cirurgião, eu não quero nada disso. É importante que para o médico, de um modo geral, ele domine, ele conheça o material cirúrgico que ele vai utilizar para fazer uma sutura, um porta-agulha, uma pinça dente de rato, uma pinça anatômica, uma tesoura, uma diferença da tesoura para outra, como segurar a tesoura. Inclusive a gente tem um treinamento de manejo de ferida traumática e sutura que está disponível para quem é membro do CF. Se você é membro do CF, você sabe disso. E é extremamente importante que você conheça o material e também domine os principais tipos de sutura que você vai utilizar, beleza? Não dá para você se formar sem saber fazer uma sutura simples. Mesmo se você vou fazer clínica médica e não quero saber de nada disso. Para você fixar um catéter, você tem que saber fazer os nós, tem que saber fazer uma sutura minimamente, tem que conhecer minimamente o procedimento, beleza? É importante que, além de você fazer uma sutura simples, também você está de plantão lá no interior, né? Você está de plantão num lugar onde você não tem uma estrutura, você não tem uma assistência de um cirurgião ou um cirurgião de sobreaviso e você precisa resolver esse problema de uma forma mais imediata, você precisa resolver logo o problema do paciente. É importante também que você conheça uma sutura, um ponto chamado Blair Donati, o bom e velho longe, longe, perto, perto. É uma estratégia de hemostasia, é um ponto hemostático, onde você não está tão preocupado com a estética do paciente. É uma lesão na perna, no braço, por exemplo, que está sangrando muito, que você tem uma dificuldade de fazer um controle do sangramento desse paciente. Então é importante você também ter essa outra alternativa, beleza? Você não precisa saber muita coisa, você não precisa dominar tudo de ponto e de sutura, mas é preciso você dominar as principais estratégias deste procedimento a nível de pronto-socorro. E, por último, que eu guardei o filé da Bahia, o ouro do ouro, né? Um procedimento extremamente importante que talvez você não dê tanta atenção, que muitas vezes você fica assim, isso aí é coisa de cirurgião, eu não tenho que saber fazer isso não. Eu vi isso acontecer durante a minha residência de cirurgia geral. Muitos médicos generalistas ali que davam plantão em hospitais no interior, em UPAs, tentavam regular os pacientes para o nosso hospital, que era um hospital de referência, para fazer paracentese.
ligava para a gente, pedia para transferir o paciente, regular o paciente para fazer uma simples paracentese. E aí, se você não ficar ligado nesse detalhe, talvez você seja esta pessoa que se formou, vai dar plantão, chega um paciente que precisa fazer uma paracentese de alívio ou uma paracentese diagnóstica e você não tem ideia de como que faz esse procedimento. Então é importante que você conheça também os materiais, é importante que você tenha familiaridade com o procedimento em si, a maneira como você segura a seringa, a agulha, estratégias para evitar que esse paciente fique vazando depois do procedimento, estratégias para evitar de fazer uma lesão dos vasos abdominais. Esse paciente que tem, muitas vezes é comum o paciente hepatopata ter algum tipo de discrasia sanguínea, coagulopatias, e aí você faz uma lesão de uma veia que não é tão calibrosa e esse paciente fica ali sangrando, às vezes de uma veia mais calibrosa, e você transforma um procedimento simples num procedimento com complicação e aí já vai te dar uma dor de cabeça que você certamente, meu amigo, certamente você não gostaria de ter, especialmente nos seus primeiros plantões, beleza? Então fica ligado, não deixe de dominar este procedimento, não deixe de dominar os 5 procedimentos que a gente falou aqui. Se você acredita que tem algum outro procedimento mais importante do que esse que eu falei para você, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu e o meu amigo Romero Brito não vamos fazer um vídeo sobre este procedimento para você, te explicando passo a passo, explicando com detalhes como você o realiza. Aproveite se você já está inscrito no canal. Se você não está, se inscreve agora. Mas se você já está inscrito no canal, aproveita e procura aqui, porque a gente tem vários vídeos de acesso venoso central, várias lives que a gente fez, vários vídeos sobre acesso venoso central para você entender nuances desse procedimento, beleza? É isso aí. Deixa seu like se você curtiu esse vídeo, ativa as notificações e tamo junto. Até a próxima.